Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. E eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o mar lhe obedece? Pode se assentar dando glória para Jesus. Aleluia. Logo no verso de 35, o Canon vai nos relatar que, já sendo tarde, depois de um dia todo que Jesus estava ministrando a palavra, ensinando aos discípulos e aquela multidão, falando que o Pai lhe foi enviado, e disse que já era tarde. E ele disse aos seus discípulos: passemos para o outro lado da margem. E a Bíblia vai relatar que, entrando no barco, porque Jesus, ali naquele momento, ele deu uma ordenança aos discípulos. Ele não fez um convite, ele deu uma ordenança: passemos para o outro lado da margem. E a Bíblia vai dizer que eles entraram no barco, e seguindo, então veio um vento forte, uma forte tempestade, e começou a sacolejar o barco. Eu posso imaginar que as ondas começaram a levantar sobre aquele barco e começou a bombear, balançar o barco para um lado e para o outro. E a Bíblia vai dizer que os discípulos começaram a se atemorizar e ficar com medo daquela tempestade. E Jesus ali dormindo tranquilo na polpa. Ele dormindo tranquilo na polpa. O interessante é que Jesus já sabia o que ia acontecer, mas ele não disse aos discípulos que iria haver aquela tempestade. Por que, igreja? Porque os discípulos iriam morrer. Como fez Jonas, quando Deus ordenou a Jonas: vai até Nínive, e ele tentou ir para Tarsis, porque ele sabia que aquela cidade estava contaminada já, era uma cidade tomada de pecado. Aleluia. Então a Bíblia vai dizer que os discípulos foram assustados, até Jesus, que estava na polpa, dormindo sobre um travesseiro, descansando. Esse é o nosso Deus, tranquilamente, calmo. Mas ele já sabia de tudo aquilo. Ele já sabia que os discípulos chegariam até ele e dizendo a ele: mestre, o senhor não está preocupado que pereçamos, que morramos aqui? Eu quero dizer para você, aqui tem muita gente que está passando uma forte tempestade. Mas sabe por quê? Qual é a ordem de Jesus para você nesta noite? Vá para o outro lado da margem. Só prossiga, porque eu dou ordem ao vento nesta noite para acalmar.
E quando os discípulos chamaram Jesus, mestre, não se preocupa que pereçamos ou que morramos. Eu creio que Jesus, na calma, levantou e suavemente ele ordenou ao vento